E olha só, quem está aqui com a gente, se juntando a nós no palco do Morning Show agora para falar sobre os impactos no mercado, sobre toda essa discussão, toda essa encalacrada que a gente vem aqui destrinchando ponto a ponto, tema a tema, impacto por impacto, quem sabe tudo de economia da forma mais didática e acessível deste Brasil, é ninguém mais, ninguém menos que Pablo Spyer. Vai, Torinho, está aqui com a gente para, nesse momento, trazer alguma leveza, talvez nessa calmaria antes da tempestade, é mais ou menos esse o sentimento? Se bem que certos setores já estão antecipando férias coletivas, já estão cortando contratos e já estão sentindo na própria pele essas tarifas que estão se avizinhando, né, Paulo? É isso aí, faltam 37 horas, né, para a maior tarifa do mundo começar a valer aqui no Brasil. Todos os outros países estão sofrendo impactos menores, né, do que os 50% do Brasil. E o relógio tá ticando e o momento está se aproximando. Alguns setores já sofreram na Bolsa, né? A gente vê assim, as próprias Embraer, as ações da Embraer caíram bastante, né? Houve bastante nervosismo. Mas sim, eu acho que o que trouxe um pouco de alívio foi, o que a gente tem reportado aqui bastante, é que alguns produtos que não são fabricados nos Estados Unidos, que não é para ter alívio para a gente não, é para ter alívio lá na América, né, como café, manga, entre outros, abacaxi, né, podem não sofrer as tarifas para que o preço não suba lá nos Estados Unidos, porque a gente eles não produzem isso lá, né. Demissões já em curso, férias coletivas ali em alguns polos econômicos decisivos ali no Sul. Não dá para a gente se divorciar da situação, porque realmente está posta, já está acontecendo. Muita gente, muito brasileiro, como eu digo, com chapéu de palha, com bota de borracha e não com boné vermelho, que estão sentindo na pele. Cadê o Brasil em primeiro lugar nesse momento? A ver. Mano Ferreira. Pois é, Torinho, o presidente Lula deu entrevista ao New York Times. Ele, pela primeira vez, depois de 13 anos, né, nesse contexto turbulento, ele falou que deseja ser respeitado, que não tem medo dos Estados Unidos, que se preocupa com a situação, mas que deseja ser tratado como presidente de um país soberano. Como é que o mercado reagiu? O que é que significa para o mercado o tom adotado pelo presidente Lula nessa entrevista ao New York Times, nesse contexto, há poucos dias, há poucas horas da tarifa entrar em vigor? Isso me soa como um recado, né? Um recado para os americanos, para o Trump, talvez, né? O que acontece, né? O Trump está convicto que existe um conluio lá no Supremo Tribunal Federal para caçar o Bolsonaro. Tanto é que ele arrancou o visto de um monte de ministro lá, porque ele falou que ele acha que eles estão perseguindo uma pessoa boa, uma pessoa honesta, né? Logo, inocente, né? Se ele é bom e honesto, então ele é inocente, né? Para que ele não concorra às eleições, né? Então, obviamente, esse conluio, né, envolveria o Lula. Então, a preocupação, imagino eu, do presidente da República, o Lula, é que o Trump, né, possa ter uma reação agressiva, né? Ele humilhou o Zelensky na Casa Branca, a gente viu, ele humilhou aquele outro lá, o presidente da África lá, né? África do Sul. Você imagina se ele senta... O Lula, ele está numa situação, se o Brasil precisa que o presidente fale, negocie as tarifas nos Estados Unidos, mas o Lula não pode aparecer em frente às câmeras com o Trump. Porque o Trump, ele é completamente imprevisível e ele está convicto que estão perseguindo o Bolsonaro aqui no Brasil. Então ele pode, de repente, sacar, por exemplo, você imagina, o STF não pode fazer nada contra o Trump para que ele não fale aquelas 5 palavras que nós éramos aqui na Jovem Pan proibidos de falar durante as eleições. Você imagina o seu Trump senta na frente do Lula e fala assim, você é isso, 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 isso e isso, o que você quer? Então, é uma situação que ele seria o presidente mais humilhado na história da democracia. Então, ele está se resguardando disso, está preocupado com isso e está tentando evitar essa situação. Eu acho que é uma situação muito delicada, principalmente para o Brasil, que está sofrendo um ataque com a maior tarifa do mundo. Os Estados Unidos não está impondo 50% de tarifa em ninguém. O Japão levou 15%, a Europa levou 15%. Né? Sei lá, ofereceram algumas coisas também, né? Ofereceram 550 bilhões de investimentos, o outro 600 bilhões, o Japão 550. Outros 600, sim. Né? Que contrapartida que o Trump quer do Brasil? A gente sabe a contrapartida que ele quer. Ele não quer dinheiro do Brasil. Porque, inclusive, ele é avitário com o Brasil. Então, o problema não é dinheiro. O problema bom, nós temos que ver. Político e jurídico. Ele falou, político e jurídico. Goste ou não, essa é a condição que está posta. Então, acho que assim, é uma preocupação que o presidente Lula tem de sofrer uma humilhação sem precedentes.
Mas também até a questão até a Confederação Nacional da Indústria anunciou que esse tarifaço deve causar aí um prejuízo, pelo menos impactados 6 estados com perdas bilionárias, estimativa aí de 19 bilhões de reais no Brasil. Então, assim, as vendas nos estados até representam entre 10% e 20% aos Estados Unidos. De que forma que isso deve impactar o setor industrial e até mesmo esse plano de contingência do governo? De que forma que deveria ser isso também? Quais os impactos podem ser gerados aqui pra gente? Eu acho que o impacto ele pode vir até maior depois, porque você imagina, os Estados Unidos eles são o segundo maior cliente do Brasil, o segundo maior parceiro comercial, que significa cliente, o segundo país que mais compra da gente. O primeiro é a China. Só que o principal país que investe no Brasil, de investimento direto estrangeiro, FDI, que chama isso aí, Foreign Direct Investment, é os Estados Unidos. O principal país que vem aqui, coloca dinheiro, monta indústria, monta uma fábrica, contrata pessoas, gera emprego e vende produtos, é os Estados Unidos. Investimento direto estrangeiro. Isso, investimento direto estrangeiro. O principal país, o número 1 é os Estados Unidos. Que americano que vai querer vir fazer um investimento direto aqui, montar uma fábrica, se ele não pode vender o produto dele na casa dele porque tem imposto de 50%? E tem também as falas, não só essas que a gente acabou de trazer relacionadas aí ao Lula, né, se manifestando no New York Times, mas também contra as Big Techs, que foi isso que irritou também o presidente americano Donald Trump, né? E até houve uma reunião ontem entre o Geraldo Alckmin com representantes dessas Big Techs para haver uma articulação. De que forma também que, às vezes, a gente tem que amenizar um pouco o tom em relação a isso? Eu acho que, assim, retaliar é o pior dos mundos, né? Que nem eu citei ontem aqui o Milton Friedman, que diz que quando existe uma guerra tarifária, né? Tem um vídeo dele em preto e branco ainda, porque é um economista muito antigo. Você está num barco, um cara dá o tiro no assoalho do barco. Todo mundo tem que se juntar e tapar aquele buraco. A gente não pode retaliar dando mais tiro, porque senão o barco afunda e todo mundo morre. Então, assim, vai ser ruim para os Estados Unidos se a gente retaliar, mas vai ser muito pior para a gente. Nós estamos num botezinho e os caras estão num transatlântico. E esse foi o primeiro instinto do próprio presidente Lula, falando, Sim. A gente tem a lei de reciprocidade econômica, a gente vai retaliar. É como 2 e 2 são 4, que caso haja realmente uma reciprocidade, uma retaliação, talvez ali para o mercado, ali para o público interno do Lula, hajam aplausos, né? Aqueles aplausos, aqueles sorrisos cúmplices, né? Mas a chance do Trump não dobrar, triplicar a aposta beira zero, eu diria. O PIB do planeta é 110 trilhões de dólares, alguma coisa assim, né? Os Estados Unidos é quase 30%, é 28%, Sim. 25% do PIB do mundo. O Brasil é 1%. Isadora Brizola, fica à vontade. Eu acho que vale a pena a gente considerar nesse cenário também, você tocou no ponto da China, então a gente está olhando muito para uma questão de um tarifaço econômico, esperando uma justificativa plausível econômica que não existe. Porque é todo um conceito geopolítico que está acontecendo. Essa guerra, ela não é econômica, ela é uma guerra comercial voltada para um precedente geopolítico que está acontecendo desde o começo do ano. E se a gente não conseguir entender que tem o fator China por trás de tudo isso, e o fator, você falou das Big Techs, você falou da parte de pagamento, a gente tem essa parte que tem que ser colocada em xeque, porque, vamos bater lá no Supremo pela questão do Bolsonaro, isso aí é um confete, é uma cereja do bolo de uma questão que envolve outras frentes. Esse tipo de formato de mercado que a gente viveu nos últimos 50 anos, pós-1970 até agora, ele está passando por uma transformação. E essa transformação está causando que a gente não consegue mais manter um superávit comercial constante. E é o que os Estados Unidos está passando. Então, a gente está observando uma queda, um declínio um pouco do império dos Estados Unidos, que está tentando prejudicar, digamos que para fortalecer a sua economia, eu não me importo de atrasar a economia alheia. O meu medo é o do desenvolvimento de outros países. E aí a gente volta na fala de que essa questão tarifaça, ela começou lá quando a gente teve o pós-encontro do BRICS. Tiveram várias falas do presidente Lula, no momento do BRICS, que impactaram isso, que trouxeram à tona muitas coisas. E o Brasil, digamos que está tomando uma frente do BRICS perante ao mundo todo. Então, o Brasil está ali se fortalecendo com esse discurso de um posicionamento econômico de independência, de autonomia, de desdolarização. E aí a China, que talvez deveria estar dando ali o nosso suporte, ou entrando também como investidor, né, tentando tampar esse buraco se a gente realmente fortalecer essa questão econômica com os Estados Unidos, não está no nosso lado tanto assim. Tá deixando a gente um pouco sem ressalva. A Índia já falou que vai fechar o melhor acordo de todos os países do BRICS. Eu falou assim, eu vou fechar o melhor acordo com os Estados Unidos de todos os países do BRICS. Agora, já falou. O que é o BRICS nessa altura do campeonato? Além de uma só um ficção. elemento que agora de manhã o Trump declarou que vai taxar a Índia em 25% em função das compras feitas à Rússia. Que seria uma forma de financiar a guerra, a máquina de guerra invasão de Vladimir Putin. E aí, muito provavelmente, agora a Índia vai voltar e vai falar assim, vou parar de comprar, por favor, faz 12,5%.
Né? É isso, esse é o Trump, ele joga a bomba e vai negociar. Eu acho assim, a gente tem alguma chance de fechar em 25. Eu acho que é isso, que vai ser a pior, né? Vai ser uma das piores. Agora, voltando, né? A Indonésia fechou 19, uma coisa assim, né? Eu sei que, em tese, as leis da economia deveriam ser imutáveis, né? Mas a natureza do tabuleiro econômico global vai mudando, vai se adaptando. Eu estou vendo vários economistas de respeito lá nos Estados Unidos, Pablo Spy, reconhecendo que aquele primeiro impacto daquele tarifaço com aquele cartaz, botando mais de 200 países ali na malha fina, ali, alvos do tarifaço de Donald Trump, a expectativa era de que haveria um completo derretimento da economia americana, aquela histeria toda que a gente repercutiu, mas eu estou vendo vários democratas meio que dando o braço a torcer, reconhecendo cadê a inflação que diziam que iam estar vindo aí rasgando tudo que via pela frente. Na verdade, não sentindo esse impacto, muito pelo contrário, né? Os indicadores macroeconômicos fundamentais estáveis ou numa tendência positiva no momento. E especialmente porque ninguém considerou naquele momento que o Trump exigiria investimentos nos Estados Unidos. E aí esses investimentos que estão por vir estão acalmando o mercado. Então, o Japão prometeu 550 bilhões, a Europa prometeu 600 bilhões, os países prometeu comprar energia dos Estados Unidos. Então, o Trump, além de impor tarifas nos outros países, está exigindo negócio para os Estados Unidos e investimento. Está botando tarifa, exigindo que invista mais, que compre mais e que invista no país. Então, tudo isso está acalmando os investidores dos Estados Unidos e, sim, realmente está tendo uma mudança muito grande lá na mentalidade das pessoas que estavam criticando o Trump, porque estão vendo que está dando resultado. Não vamos ser profeta do apocalipse aqui, não, mas também no dólar aqui, que não deixa de ser... Enfim, as pessoas erroneamente acham que o dólar é só uma métrica ali para os barões da Faria Lima, muito pelo contrário, acaba influenciando toda a cadeia produtiva. Sua expectativa com a implementação das tarifas e como isso pode impactar na imprevisibilidade cambial? O dólar, Marinho, o dólar ele é totalmente imprevisível porque é o ativo financeiro com mais variáveis exógenas que tem no mundo, né? Então, muitas coisas influenciam no dólar, não só as tarifas. Então, o dólar, por exemplo, o dólar é um ativo refúgio. Todo mundo corre para o dólar quando tem algum problema ou tem alguma crise no mundo. Diferente de sempre, né? Dessa vez, quando teve esses três lá nos Estados Unidos, o índice do dólar lá fora caiu 10%. O dólar aqui caiu de 6,30 em dezembro para 5,50, 5,60 agora, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o Brasil. Foi lá fora, né? Sacaram dinheiro dos Estados Unidos e enviaram para outros países preocupados que nos Estados Unidos ia ter essas tarifas, iam causar um problema muito grande. E agora está todo mundo virando e o dólar está apreciando. Tanto é que quando o Trump fechou negócio com o Japão, fechou negócio com a Europa, o dólar apreciou lá fora. Então, assim, é muito difícil prever o dólar, né? O consenso do mercado é que o dólar vai estar 5,50 no fim do ano, mas isso é para a gente ter um norte. O dólar ele vai mudando o tempo todo. Não é possível saber quanto vai estar o dólar segunda-feira. Agora, esse otimismo tem prazo de validade? Porque, assim, tá todo mundo falando, prometendo que vai fazer investimento. Mas até papagaio fala, né? Quando é que chegam esses investimentos de fato? Mas, assim, japonês não é papagaio. Japonês falou, ele cumpre. E o Trump, por exemplo, olha só que interessante. Os árabes também, né? Os árabes também prometeram lá bilhões também. E olha só, o Trump, ele exigiu dos japoneses que é ele que decide onde eles vão investir o dinheiro. Então, assim, o Trump é por isso que está mudando muito a mentalidade lá fora também, porque o Trump está com muita força, a rédea está na mão do Trump, e ele está conseguindo convencer as pessoas, né, a fazerem as coisas do jeito dele, né? Mas apesar desse pragmatismo imperial do Trump, eu acho que também, pelo menos na União Europeia, unânime em todas as frentes, como a União Europeia acabou entregando os pontos, assim, de forma quase que total, rumo às reivindicações do Trump. Mas também parte de uma disposição do Trump de tentar afastar o Vladimir Putin, de talvez mudar o discurso ali na guerra da Ucrânia, fazendo um aceno também para os países da União Europeia, né? Sem dúvida nenhuma, a geopolítica tem muito a ver com isso. Tanto é que uma das obrigações da Europa é comprar coisas militares, é comprar armamento para a guerra, né? Então o Trump também está prometendo proteger a Europa, proteger a OTAN, continuar na OTAN, né? A gente está vendo a Europa tem medo dos russos, é óbvio. Pablo Spy, aproveitando a tua presença aqui, caminhando para o final, mas Super Quarta, estamos diante da Super Quarta, afinal de contas, traz aqui para a gente, bola no chão, a expectativa do Copom aqui
e do Fed, Banco Central Americano, lá nos States. É isso aí, é super quarta com tendência de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos é às 3 da tarde, vai sair o resultado e lá devem manter os juros inalterados. Lá é uma banda entre 4,25 e 4,5. Aqui, lá a expectativa de corte é para setembro. Aqui também os juros devem ser mantidos inalterados em 15%. Nossa taxa de juros está bem alta, né? Mas a nossa inflação tem arrefecido, né? A atividade econômica mostrou sinais de arrefecimento também, né? O IBCBR de maio veio mais fraco do que o esperado, mas ainda existem algumas preocupações, no caso da inflação, mais forte por causa do tarifaço também, e uma preocupação de o dólar voltar a subir. Mas é o consenso no mercado de que os juros vão ficar inalterados. O que o mercado quer ouvir é a ata do Copom, é o comunicado do presidente do Banco Central, o Galípolo, para procurar dicas sobre quando os cortes de juros vai começar no Brasil. 1/4 do mercado financeiro acredita que o primeiro corte pode vir em dezembro. 3/4 do mercado acredita que vem em 2026, seja no comecinho do ano ou até em março. Então, assim, a probabilidade é de manutenção dos juros inalterados e agora todo mundo quer saber quando é que os juros começam a cair. Super quarta virando a super trava, né? Ninguém, enfim, pode até aumentar, mas cortar que é bom. O próprio Trump fica lançando indiretas diretas ao próprio Jerome Powell, presidente do Fed. Ataque sem precedentes. Sem precedentes. Parece até Brasil, né? Como o Lula atacava o Campos Neto. A gente lembra do Bolsonaro. Esse mercado aí tem que ter o coração verde e amarelo nessas horas aí. Não lembra disso? Não lembra disso? A gente segue adiante aqui, minha diretora Helena. Pablo Spire, você é diferenciado, obrigado sempre aqui, agregando e muito. Obrigado. Muito obrigado. Quem quiser me seguir, @Pablo Spire, @Pablo SPYER. Vai, Torinho! Valeu!